presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declara uma nova guerra comercial contra a Europa e o México. O presidente dos Estados Unidos da América ameaçou impor tarifas de 30% sobre produtos do México e da União Europeia, os dois maiores parceiros comerciais da América, como parte de uma campanha tarifária contínua que abalou o comércio mundial. Desde que reassumiu a presidência em janeiro, isso significa, na prática, que Trump continua seguindo sua própria linha, apesar de todos os custos. Mas é notável que na Europa eles se manifestaram. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que a tarifa de 30% sobre a exportação de produtos da União Europeia, que os Estados Unidos da América pretendem impor, prejudicará empresas e consumidores de ambos os lados do Atlântico. Ameaçou que a União Europeia está pronta para agir se as negociações com Washington falharem. Mas quem foi mais firme em suas declarações foi o presidente da França, Emmanuel Macron, que afirmou diretamente que a União Europeia deve impor tarifas idênticas contra produtos dos Estados Unidos da América como resposta. E, o que é mais importante, buscar novos mercados para, no final das contas, deixar os americanos sem produtos europeus, independentemente de haver ou não um acordo comercial. Sou Alexei Petty. Hoje é 13 de julho. A seguir falarei sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e, claro, siga meu canal no Telegram Petty News. O link está na descrição do vídeo. Então, Donald Trump continua seguindo sua linha na guerra comercial e, recentemente, Trump declarou que vai impor uma tarifa de 30% sobre os produtos europeus. Em seguida, citarão um trecho da carta de Donald Trump para Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Os Estados Unidos da América concordaram em continuar a cooperação com a União Europeia, apesar de um dos maiores déficits comerciais com vocês. No entanto, decidimos seguir em frente, mas apenas dentro de um comércio mais equilibrado e justo. Mas isso significa que as negociações continuarão pelo menos até o 1º de agosto. E se até o 1º de agosto não houver acordo, então certamente haverá tarifas de 30%. Neste ano, Trump impôs uma série de tarifas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos da América e depois as suspendeu, alterou, aumentou ou reduziu. Nesse fluxo bastante caótico de ações políticas que fez com que todos, desde grandes países até cidadãos americanos individuais, tentassem entender como planejar sua vida futura, apesar do aumento da incerteza econômica, como proceder? O que Donald Trump fará a seguir com as tarifas? Aumentará, reduzirá ou pausará novamente? Ninguém entende o que ele vai fazer. E agora, recentemente, a União Europeia e o México se juntaram à lista crescente de países cujas importações, a partir de 1º de agosto, enfrentarão novas tarifas. Como na segunda-feira, Donald Trump começou a publicar cartas com tarifas de até 40%. Em suas cartas para a União Europeia e o México, Donald Trump declarou que todas as importações estão sujeitas a uma tarifa de 30%, exceto tarifas específicas do setor, como a tarifa de 25% sobre carros vindos da Europa. Ursula von der Leyen afirmou que a União Europeia permanece, abre aspas, pronta para prosseguir os esforços visando um acordo antes do limite de 1º de agosto. No entanto, segundo ela, a tarifa de 30% sobre as exportações da União Europeia prejudicará as cadeias de suprimentos, as empresas e os consumidores de ambos os lados do Atlântico. Em seguida, ela afirmou: a União Europeia tomará todas as medidas necessárias para proteger seus interesses, incluindo a adoção de contramedidas proporcionais, se necessário. O presidente da França, Emmanuel Macron, concordou que a Comissão Europeia deve continuar defendendo firmemente os interesses europeus, afirmou ele. Em particular, isso implica acelerar a preparação de contramedidas eficazes, mobilizando todos os instrumentos disponíveis, incluindo o combate à coerção, caso um acordo não seja alcançado até o 1º de agosto. É importante que as opiniões de Macron e von der Leyen tenham sido apoiadas por outros funcionários da União Europeia. Durante a mais firme resistência pública à pressão política da administração Trump e à crise comercial que estourou desde o início de maio. Ou seja, na Europa todos adotam exatamente a mesma posição. Se não houver acordo, então a Europa deve impor contramedidas absolutamente idênticas. Enquanto isso, a maioria dos produtos do México podia ser importada para os Estados Unidos da América sem tarifas. Desde que estejam em conformidade com o acordo entre os Estados Unidos da América, México e Canadá, que o próprio Donald Trump assinou em seu primeiro mandato presidencial. É curioso, mas Trump já passou vergonha ao declarar que não entende
quem teve a ideia de assinar o acordo comercial entre os Estados Unidos da América, México e Canadá. Embora tenha sido ele mesmo quem criou esse acordo em seu primeiro mandato presidencial, e agora os americanos estão zombando disso. Na carta à presidente do México, Claudia Sheinbaum, Trump afirmou que impôs barreiras tarifárias para parar o fluxo de fentanil para os Estados Unidos da América, argumento já usado antes para justificar tarifas ao México. E aqui Trump agiu de forma extremamente tola, o que só vai afastar outros de cooperar com ele. Vou explicar. Lembro que na primavera Donald Trump ameaçou o México com tarifas rígidas, já que desse país vem fluxos de fentanil e imigrantes ilegais. Naquela época, Trump exigiu que os policiais de fronteira mexicanos ajudassem seus colegas americanos na fronteira, o que os mexicanos fizeram, enviando patrulhas adicionais. Parecia que os mexicanos tinham cumprido as exigências de Donald Trump. Mas hoje Trump declara o seguinte, cito, "O México me ajudou a garantir a segurança da fronteira, mas o que o México fez não é suficiente, e por isso estou retomando as tarifas." Isso quer dizer que, independentemente do que Trump solicite ou você faça, se ele optar por reintroduzir as tarifas, simplesmente o fará. O ministro da Economia do México, Marcelo Ebrard, declarou que a delegação mexicana disse aos oficiais dos Estados Unidos da América, em uma reunião na sexta-feira, que os planos de estabelecer uma nova tarifa seriam um tratamento injusto. E nós não concordamos com isso. No entanto, os Estados Unidos e o México estão negociando para encontrar uma alternativa para proteger os negócios e os empregos em ambos os lados da fronteira. Em cartas sobre tarifas, datadas de sexta-feira, Trump afirmou que qualquer medida de retaliação com tarifas sobre importações dos Estados Unidos da América enfrentará resistência por parte de Washington. Trump afirmou que seja qual for o valor que vocês decidirem aumentar as tarifas, ele será somado aos 30% que nós já cobramos. E ele também chamou as barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias de razões adicionais para impor tarifas contra a União Europeia e o México. E a administração Trump deu atenção especial aos impostos sobre valor agregado e serviços digitais, que desempenham um papel importante em vários países membros da União Europeia. Vou explicar. O imposto sobre serviços digitais é cobrado sobre a receita bruta que as empresas online recebem pela prestação de serviços aos usuários da União Europeia. Os países onde esses impostos estão em vigor poderão tributar toda a receita obtida por grandes empresas online, mesmo que esse negócio seja considerado deficitário. Isso pode incluir receita da venda de dados e publicidade. Além disso, pagamentos por assinaturas, pagamentos por softwares e outros tipos de serviços online pagos por usuários da União Europeia. E agora Trump atacou os europeus. Trump e membros de sua administração declararam repetidamente que a União Europeia supostamente negocia de forma desonesta. Bem, 2 meses atrás, Trump ficou tão indignado com a falta de progresso nas negociações comerciais que estava pronto para impor uma tarifa de 50% sobre os produtos da União Europeia já a partir de 1º de junho. Lembro também que naquela época, Trump declarou nervosamente que não queria mais nenhum acordo com os europeus. Ele disse, acabou, vamos parar as negociações, não haverá acordo algum. Irei impor tarifas de 50% e não me importo com as consequências. Isso teve impacto nos mercados na época. Trump realmente impôs essas tarifas, o que afetou a economia. Não impôs. Essa é toda a política do Trump. Depois que Trump fez essa ameaça aos europeus, em maio, o ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, declarou que as propostas da União Europeia não eram da mesma qualidade que as propostas dos nossos outros parceiros comerciais importantes. Embora, lembro, naquele momento Trump não tinha nenhum acordo comercial com os países sobre os quais ele impôs tarifas. Ou seja, quais eram as propostas de outros parceiros comerciais importantes, não se sabe. A única que até hoje declarou algo parecido com um acordo comercial completo foi o Reino Unido. E hoje Bessent decidiu usar os britânicos como exemplo. E como ele disse, cito, o Reino Unido fez um acordo antecipado de forma inteligente. As cartas sobre tarifas para a União Europeia e o México foram enviadas depois que, na quinta-feira, Trump ameaçou impor uma tarifa de 35% sobre alguns produtos canadenses. E agora vem a parte mais interessante. De acordo com o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos da América, os países membros da União Europeia, juntos, são os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos.
Em 2024, o volume do comércio bilateral de bens entre a União Europeia e os Estados Unidos foi de quase $1 trilhão. O volume do comércio bilateral entre o México e os Estados Unidos foi de cerca de 840 bilhões de dólares americanos, enquanto entre o Canadá e os Estados Unidos da América foi um pouco mais de 762 bilhões de dólares. E agora Trump está novamente tentando sufocar esses grandes parceiros comerciais com suas novas tarifas. Mas se ele vai implementá-las em 1º de agosto, ninguém sabe ao certo, é claro. Portanto, aqui deixo reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like.